Hyperliquid, um projeto de plataforma de derivativos 100% descentralizada e que vem realizando feitos impressionantes mesmo num bear market. Então, o objetivo desse vídeo é a gente avaliar se a Hyper é um bom ativo para você ter no seu portfólio. Lembrando logo de início que eu não estou aqui para dar conselhos financeiros, e sim para te dizer a minha opinião, o que eu pretendo fazer numa próxima bull run, num reinício de alta cripto. Então já fica aqui comigo até o fim do vídeo, já deixa o seu like, isso é importantíssimo para ajudar a Liga Cripto a espalhar esse vídeo. E claro, já se inscreva, se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo das criptomoedas e também, é claro, sobre o principal ativo, o Bitcoin. Para a gente iniciar o nosso vídeo, família, eu acho legal, mesmo que o intuito não seja fazer uma análise completa dos seus fundamentos, mas dar uma ideia do que se trata esse projeto, não falar abstratamente. Então, é importante dizer que essa plataforma descentralizada, ela tem chamado muito a atenção do mercado, a gente vai ver números muito em breve, números significativos, mas em termos de características, ela tem taxas baixíssimas, uma alavancagem de até 40x, extremamente transparente, por ser uma plataforma dentro da blockchain e descentralizada, como eu já falei. E um outro ponto importante, sem burocracia, porque você não precisa enviar documentos. A única coisa que você precisa para começar a usar a plataforma é simplesmente ter uma carteira descentralizada ou Web3 e, claro, ter saldo. Mas, como eu disse nesse vídeo, eu não vou utilizar a plataforma. A ideia é entender se holdar o token Hype é um bom negócio, entendendo e esperando o reaquecimento do mercado. Falando um pouco mais das vantagens e por que esse token se destaca diante do universo de DEXs, a gente tem que falar das vantagens de você holdar esse token, simplesmente holdar o token Hype. E o mais bacana aqui, na minha opinião, e que você não costuma ver em muitos projetos, é a participação nos lucros da exchange por meio de buyback ou redistribuição. O que é isso? É um sistema de queima que eles têm. Então, uma das maiores forças, como diz aqui o resumo do Grok, cerca de 97% das trading fees da Hyperliquid vão para buyback, ou seja, eles vão ao mercado, compram tokens Hype e fazem uma queima. Naturalmente, isso cria uma pressão deflacionária e alinha diretamente o valor do token com o volume de trading da plataforma. Quanto mais volume e liquidações, mais buyback, potencial de valorização para holders. O segundo ponto que eu destacaria que eu acho mais importante é um staking com recompensas. Você pode fazer o staking da Hype delegando para validadoras de L1, ajudando a segurar a rede, na mesma lógica do que o Ethereum faz, o Cardano faz, só que aqui você ganha recompensas em USDC e também outros tokens, dependendo do seu staking. O staking vai ter um outro ponto importante também desse vídeo, porque eu vou passar um número que é bastante significativo, mas é importante dizer que isso por si só já reduz a oferta circulante ativa, o que no fim das contas é bom para quem holda o token. Em relação ao seu tokenomics, é importante dizer que o capped, ou seja, o fornecimento máximo de ativos ou de tokens desse projeto é de 1 bilhão, sem uma inflação infinita. O lançamento via airdrop foi 31% para usuários, sem alocações expressivas para VCs. Antes da gente falar de ação de preço e onde eu pretendo acumular tokens Hype, é importante falar sobre essa observação. O valor do Hype, ou do token, né, da plataforma, está muito correlacionado com o sucesso e volume da Hyperliquid como DEX de Perpetuals. Por que isso é importante? A gente vai chegar lá, fica comigo até o final desse vídeo. Falando de ação de preço especificamente, é impressionante o que ela tem feito no bear market. Repare que ela tenta imprimir ou fazer a manutenção de uma tendência de alta. A gente tem aqui fundos ascendentes, um topo superior ao topo prévio e agora, nesse instante, ela tenta romper a resistência desse último topo dos $37, mantendo essa tendência de alta. Eu acredito que vai ser fácil de realizar isso? Não, principalmente se o Bitcoin continuar fraco, principalmente se o Bitcoin retornar para as faixas de 68, 65 mil dólares, o que está extremamente na mesa. Ou seja, entendendo que a gente não tem necessariamente pressa para acumular esse ativo, a ideia é aproveitar se ele retornar para faixas em que eu acredito, número um, que ele esteja subvalorizado em relação ao potencial do projeto, e um segundo ponto, que é uma zona de suporte importante. Se eu acreditar
que o mercado tem grande probabilidade de manter aqueles preços, evitando a desvalorização do seu portfólio, se você comprar em zonas mais próximas desse suporte, claro, dando também um potencial maior de valorização para a sua carteira. Então, a minha ideia aqui é, se caso a hype for rejeitada nessa zona de resistência prévia em relação a esse último topo, e também se você pensar que essa zona ela já foi resistência aqui em 2025, já serviu de suporte previamente em outro momento do mercado, e a partir do momento que a gente vem abaixo dessa zona próxima dos 35, 37 dólares, quando a gente retorna para tentar acessá-la e superá-la, é normal, é natural, ainda mais nesse momento do mercado, que a gente tenha rejeição nessas faixas. Então, de fato, se isso for confirmado, a minha expectativa é que ela retorne pelo menos para essa zona próxima dos 29, 28 dólares. Já acredito que, pensando para momentos futuros, seja uma zona interessante de DCA e principalmente essa segunda zona dos 25 dólares. São zonas já interessantes, não são as melhores zonas, porque certamente, o que eu diria é que se a hype perder o suporte desse patamar de 25 dólares, que é uma zona, inclusive, onde via VRVP nós temos a maior interação em termos de compra e venda, em termos, no fim das contas, de interesse de negociação desse ativo. Repare que a maior zona de interesse de troca é exatamente nos 24 dólares. Então, se a hype vier abaixo dos 24 dólares, eu acredito que seja um momento breve e aí sim um momento de melhor oportunidade. Então, são 3 zonas que você pode praticar o DCA e, obviamente, pesar a mão de acordo com o tamanho da queda, se eventualmente ela acontecer, e, é claro, também medindo o seu apetite ao risco. Em termos de expectativas de preço, eu acredito que seja relativamente plausível ela retornar para sua máxima histórica, zonas próximas de 56 a 60 dólares. E utilizando a projeção de Fibonacci, botando na base de 20 dólares, e o 0,382 da Fibonacci, nesse último topo em 38 dólares que ela fez, a gente tem um alvo muito próximo da sua máxima histórica. Eu acredito que ela tem, assim, potencial não só de retornar para as suas máximas, mas num mercado em expansão, atingir patamares mais acima, como 80 e até mesmo 100 dólares. Isso tudo vai depender da utilização e, como a gente viu naquela observação inicial, qual será o tamanho do sucesso e volume da Hyperliquid como DEX em momentos futuros. Hoje a gente já sabe qual é, e a gente vai falar dele muito em breve. Em primeiro ponto, família, veja só que interessante. Se a gente pegar a Hyperliquid comparado com essas outras DEX, que são também DEX conhecidas, que têm volumes significativos, a gente vai reparar que o maior revenue, ou a maior receita que a gente teve aqui nesse quadro comparativo é exatamente da Hyperliquid. E se a gente reparar na variação dessa receita no último ano, e a gente tem que pensar que a gente está vivendo um período de bear market, onde os seus competidores tiveram em média menos de 60%, uma queda de 60% de receita, a Hyperliquid ela só teve uma queda de menos de 8%. Então, para mim, isso é algo muito significativo mesmo em um bear market, ou melhor, principalmente em um bear market. E exatamente como a Hyperliquid postou, nas últimas 2 semanas, a negociação de ativos ponderados pelo risco RWA, né, o setor de RWA na Hyperliquid, bateu recordes repetidamente, ultrapassando 1,3 bilhão em posição Z aberto e 1,4 bilhão em volume de negociação no fim de semana. Quando os mercados tradicionais estão fechados, a Hyperliquid se torna a principal plataforma para a descoberta de preços em 24 horas por dia, 7 dias por semana, de petróleo, metais, índices e outros ativos essenciais. E se a gente for falar de petróleo, metais e índices, a gente está falando naturalmente, muitas das vezes, de commodities. E o mais incrível é que em bear market, eu gosto de reforçar isso, a maior categoria e a mais procurada em termos de volume na Hyperliquid, a gente está falando de 554 milhões em Open Interest e 46% do mercado total da plataforma. Hoje, quem ocupa esse espaço é o setor de commodities. Então, isso para mim é um ponto muito importante e também um indício de que os mercados tradicionais hoje e que o smart money tradicional ele está se relacionando cada vez melhor com o blockchain.
com sistemas descentralizados. E antes da gente falar de TVL, olha só o que esse comentário aqui resume. 75% de toda negociação perpétua descentralizada foi na Hyperliquid. A gente está falando de 716 milhões de dólares em recompra em um ano, lembra, dos buybacks. E a receita que supera Ethereum e Solana, um token projetado para ter um bom desempenho quando os mercados caem. E a gente está vendo exatamente isso. Então, família, eu não vou ler aqui todas as características, tá, em que ele tem em destaque, mas já deu para entender o quão representativo e importante tem sido a Hype e os seus números no momento de bear market. Antes da gente falar de TVL, não tem um indício mais claro de adoção e de propósito que é aceito pela comunidade do que números mostrarem isso para gente. E, por fim, falando de TVL, reparem só, se a gente observar a Hype hoje, ela tem um pouco menos que 2 bilhões de dólares em TVLs locados. Mas isso a gente está falando em dólar. E é natural que quando o preço do token cai, a gente vê essa variação em dólar de TVL também cair. Mas quando a gente muda essa ótica e olha para Hype, ou seja, sem pensar no valor atrelado a dólar, mas sim a quantidade de tokens Hype que estão em staking, a gente vê que esse bear market ele não atingiu diretamente essa lógica de tokens hype, ou o TVL em relação a tokens hype. Muito diferente do que a gente já vê com competidores como a GMX, que teve uma redução drástica no valor, do seu valor de TVL e de tokens alocados. Já a Hyperliquid, a gente vê uma queda nos dólares, mas os token hypes, cara, teve uma diminuição, mas a gente está hoje girando em números de 50 milhões de tokens em staking, sendo que a máxima foi 63 milhões de tokens em staking. Ou seja, uma queda muito pequena, quase que uma consolidação num movimento de continuidade, aí, um movimento crescente de staking de tokens hype. E reparem, família, todos esses números que foram falados, se a gente for pensar em TVL de comparação de todas as chains, ou seja, em TVL, a Hyperliquid, mesmo com todos esses números, ela só é a 8ª rede. A gente tem Arbitrum, Bitcoin, Base, Tron, BSC, Solana e Ethereum na sua frente. E mesmo assim, ela vem desbancando essas competidoras quando a gente vê outras variáveis. Para a gente fechar, veja só que se eu colocar em ordem decrescente a receita nas últimas 24 horas, a Hyperliquid ela já pula para a 2ª posição, ficando somente atrás da Solana. Então, família, para a gente fazer uma conclusão, sim, eu acredito que seja uma boa aposta ter tokens hype no seu portfólio. A quantidade, né, ou a porcentagem dessa representatividade em relação ao seu portfólio, eu acho que depende em relação ao seu apetite a risco. Mas, no fim das contas, diante de uma imensidão de projetos, é inegável que a hype vem se destacando. Agora, você acredita que a Hype seja um bom projeto? Você concorda comigo ou você discorda completamente? Além disso, eu queria saber se você negocia na plataforma da Hype e tem uma boa experiência. Bom, família, eu acredito que por hoje seja só. E um último lembrete, eu acho que é importante ressaltar, que esse foi um pedido de um membro da nossa comunidade. No meu último vídeo em que eu trouxe análises do mercado, eu perguntei que tokens os nossos membros aqui da Liga Cripto gostariam de ver uma análise um pouco mais completa, uma atualização sobre aquele token, e Hype foi a primeira resposta. Então, se você quiser ter mais benefícios, participar de airdrops e ter um contato maior com a Liga Cripto, além de solicitar pedidos, cogite ser membro aqui da Liga e tenha muito mais benefícios em termos de análises, contato com a gente e também produtos, condições especiais quando a gente fala, por exemplo, da Bybit, nosso principal parceiro, que apoia todos os nossos vídeos e que também dispõe de uma excelente plataforma de negociação. Se você tiver interesse, é claro, não só na Hype, mas plataformas de derivativos como um todo, plataformas de trade, cogite criar a sua conta na Bybit, o link aqui embaixo na descrição. Então, vou ficando por aqui, família. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Valeu!